Graça e paz, amém? Amém. Estamos iniciando nosso último encontro, nosso último dia da conferência Prossiga. Foram dias muito abençoados, dias abençoadores sobre todos nós, porque recebemos muitas palavras que marcaram a nossa vida. E hoje é o nosso último encontro. Nosso encontro onde o Senhor certamente falará profundamente aos nossos corações. Você crê nisso? Amém? Então fica de pé no seu lugar, por favor. Nesse tempo de adoração, nesse tempo de entrega, nesse tempo de rendição, nós queremos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós queremos adorar ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia não tem fim, porque a sua graça é infinita, porque Ele tem cuidado de nós e Ele tem nos levado nesses dias, nessa semana, a voar alto. Ele tem nos incentivado através da palavra a prosseguirmos, a não desanimarmos, a não pararmos, a não ficarmos acomodados. E eu creio que nesses últimos dias você tem buscado isso da parte do Senhor. Se você tem vindo todos os dias é porque há uma sede em você. Se você tem vindo todos os dias é porque há uma fome em você. Há um desejo no seu coração de que você precisa de mais de Deus. Você precisa de mais da presença dEle. Você precisa de mais do agir dEle. Você precisa de mais do seu Espírito. E nessa noite, queridos, eu creio que o Senhor continuará falando com você. Eu creio que nessa noite o Senhor continuará agindo na sua vida. Porque a palavra dEle vai ser ministrada. Porque os louvores vão ser entoados a Ele. Porque a glória é para Ele, o louvor é para Ele, tudo é para Ele. Eu queria que você nesse momento fechasse os seus olhos. E que você pedisse para o Senhor, mas pedisse com fé. Senhor, fala comigo nessa noite. Senhor, trata com o meu coração nessa noite. Senhor, age em minha vida nessa noite. Que não seja nada, que não tenha nada que me atrapalhe, que me impeça de viver o melhor do Senhor nessa noite na Tua presença. Pai, nós glorificamos o Teu nome nessa noite. Obrigado por todos os dias dessa conferência. Desde a terça-feira o Senhor tem falado conosco de maneira profunda, de maneira extraordinária. O Senhor tem agido em nosso coração. O Senhor tem confrontado as nossas vidas. O Senhor tem falado, Pai, através dos louvores. O Senhor tem confrontado, o Senhor, através da Tua palavra, a cada um de nós. O Senhor tem sido um Deus que tem se revelado a nós nesses dias. O Senhor tem sido um Deus que tem operado em nossos corações de maneira profética, de maneira profunda, de maneira, Senhor, abençoadora. E nessa noite eu creio que não vai ser diferente. O Senhor continuará agindo, falando conosco. Obrigado, Deus, pela banda Amiantos que está aqui conosco nessa noite e vai nos dirigir nesse tempo de adoração. Pai, obrigado pela vida de cada um que com sua voz, com seu instrumento, vai ministrar sobre as nossas vidas nessa noite. E eu creio, Pai, que o Senhor continuará falando com o Teu povo, falando com a Tua igreja, operando maravilhas no meio de nós, porque grande é o Senhor, santo é o Teu nome, toda a terra se submete à grandeza do Senhor. Ah, Deus querido, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, que não seja algo da boca para fora, mas que seja algo, Senhor, que venha do mais profundo do nosso ser. Nós, ó Pai, entregamos agora a nossa adoração como oferta na Tua presença. Recebe os nossos louvores, recebe as nossas expressões de adoração, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido, com toda a sua força, com toda a sua intensidade, com toda a sua alegria. Glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Santo, santo, santo é o Senhor. Louvemos a Ele nessa noite, queridos. Louvemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, graça e paz, igreja, amém? Vocês estão me ouvindo bem, não? Sim? É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Como o pastor falou, espero que vocês já estejam ouvindo, entendendo bastante coisa da parte do Senhor. E a gente tem certeza que esse congresso, essa conferência tem sido já direcionado pelo Senhor Deus. A gente crê nisso. A gente conhece o pastor, a gente conhece essa igreja, a gente ama essa igreja. E para quem não sabe, nós somos de Pinda, da igreja metodista de Pinda. E a gente está, só o Natan que é de Lorena. E a gente está realmente
muito feliz e empolgado para o que Deus vai fazer nessa noite, amém? Que você possa abrir o seu coração, que você possa levantar a sua voz, levantar as suas mãos, ficar à vontade para fazer o que você quiser, porque aqui é a casa do Senhor, a casa do nosso Pai, e aqui há conforto, aqui a gente pode se sentir mesmo à vontade, amém? Então que a gente consiga fazer isso, abrir o nosso coração. Nós vamos cantar um salmo, começar esse momento de louvor cantando um salmo, né, cantado, e a gente vai realmente levantar a nossa voz e render todo o nosso louvor ao Senhor nessa noite, amém? Declare: cantai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Declare: anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Você pode declarar isso grande? Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Levante as suas mãos e declare: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas. Declare: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele,
só Ele é digno, amém? Vamos declarar mais uma vez esse refrão, só as vozes, vamos declarar isso. Feche seus olhos, abre o seu coração, sinta a presença do Senhor nessa noite. Nós podemos sentir, Pai, obrigado por isso. Vamos declarar: glória e majestade, força e formosura no céu, santo ar. Glória e majestade, seja exaltado, Pai, seja louvado. Nós te amamos, Pai. Nós confiamos no Senhor, Pai. Nós entregamos agora nossa vida, nosso coração a Ti. Fala conosco, Pai. Receba nosso louvor. Receba aquilo que a gente tem para Te entregar hoje, Deus. Às vezes a gente chegou sem tanta coisa para entregar, Pai, mas que o Senhor possa receber, Pai, o nosso louvor, o nosso coração sincero nessa noite, Deus. Nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus hoje do que foi lá no passado, que fez milagres, que curou enfermos, que abriu o mar. É nesse Deus que a gente confia, que a gente adora nessa noite, Pai. Continue aqui, Pai, conosco. Queremos sentir a Sua presença cada vez mais. Deus, fala conosco, cura, transforma, renova, em nome de Jesus. Essa próxima canção, não sei se você conhece, mas que você possa prestar atenção nessa letra. Eu acho que não tem muito o que ministrar em cima dela, mas é o que eu acabei de falar. Nós vamos louvar ao mesmo Deus que fez aquilo lá atrás. Tudo que Ele fez lá atrás, Ele pode fazer hoje, amém? Você crê nisso? Amém? Que nós possamos declarar isso com a nossa boca, com a nossa voz, em nome de Jesus. Deus de Jacó, pois seu amor dura para sempre. Sei que sua aliança irá manter. Eu clamo ao Deus de Moisés, pois Ele abriu o oceano. Preciso que Ele faça o mesmo por mim. Se você precisa, se renda aos pés do Senhor nessa noite e declare isso: ó Deus, de Ti preciso. Ó Deus, de Ti preciso. Ó Deus, de Ti preciso aqui. Preciso de Ti. Declare: Tu és a rocha. Tu és a rocha eterna. Confio, pois Tu és fiel. Pois Tu és fiel. Declare isso, eu clamo. Eu clamo ao Deus de Maria. Olha o que Ele fez. Pois seu favor é sobre o fraco. Eu sei tudo é possível para Ti. Eu clamo ao Deus de Davi, quem deu coragem ao menino. Não tenho um Golias, mas tenho os meus gigantes. Ó Deus, de Ti preciso. Ó Deus, de Ti preciso aqui. Preciso de Ti.
convidar a fechar os seus olhos agora e colocar na presença do Senhor a sua vida, colocar o seu trabalho, colocar a sua família, colocar na presença do Senhor e ficar despreocupado com aquilo que há de vir, com o futuro. Coloque na presença do Senhor o nosso país, o nosso governo. Às vezes a gente duvida, a gente espera que as coisas não vão melhorar, e realmente pelas nossas forças, pela nossa mão não vai melhorar, mas nós cremos num Deus do impossível, amém? Ele é o mesmo Deus. Ouve os teus filhos e ainda ouve. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Orações respondeu e ainda responde. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Tu sempre proveu e sempre proverá. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Com poder se moveu e ainda se move. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Curou enfermos e ainda cura. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Foi o Deus Salvador e ainda salva. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Ó Deus, de ti preciso, ó Deus, de ti preciso aqui. Preciso de ti. Tu és a rocha eterna, confio, pois tu és fiel. Pois tu és fiel. Declara a Deus, ó Deus, de ti preciso. Ó Deus, de ti preciso aqui. Preciso de ti. Tu és a rocha eterna, confio, pois tu és fiel. Pois tu és fiel. Obrigado pela sua fidelidade, Senhor. Obrigado porque o Senhor nunca nos deixou para trás, nunca nos desamparou, Deus. Obrigado que tu és bom, obrigado pela sua bondade, Senhor. Tu és nosso Deus, nosso Pai, é nosso amigo. Declare: és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declare isso, igreja, com sua voz: és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Declare: és fiel, és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão
meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Isso, tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Nós cremos nisso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo. Declare isso, igreja, em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos cantar a última vez, és fiel. És fiel em todo. Enquanto você declara isso, o Senhor vai curando, vai transformando em todo tempo. O Senhor vai acalmando o seu coração, vai aumentando a sua fé e a sua confiança nele. Age Deus em nosso meio. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Amém. Você crê nisso? Amém. Já pegando um gancho nesse tema, nós temos uma música que a gente sempre nos acompanha, que fala exatamente do prosseguir. Ele vai citar um pouquinho do que Paulo fala. Vocês vão reconhecer essa passagem. Não sei se vocês conhecem. A gente vai passar o refrão só para a gente aprender, ou para quem já conhece para lembrar. E a gente vai cantar essa música juntos. Amém? Vai dizer assim: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Possamos cantar isso com fé. Declare: eu prossigo. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Amém? Dá para cantar? Você continue nesse espírito de adoração, entendendo que o Senhor renova a nossa força, renova a nossa fé, que nós possamos sair daqui mais uma vez renovados pelo Senhor e declarando que nós vamos prosseguir independente daquilo que acontecer. Amém? E que tu cresças, e que o meu corpo seja para te servir, até que tudo seja como pedra comparado ao que tu tens para mim, que o meu eu desapareça e que tu
Declara: eu prossigo. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Declara: eu prossigo. E eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Peça isso ao Senhor. Ó, ensina-me. Que quando eu perco é que eu ganho, que quando eu morro é que eu vivo, que viver em ti é o meu descanso. Ó, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, que quando eu morro é que eu vivo, que viver em ti é o meu descanso. Ó, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, quando eu morro é que eu vivo, viver em ti é o meu descanso. Ó, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, quando eu morro é que eu vivo, viver em ti. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Declara isso mais uma vez. Eu prossigo. Declara isso ao Senhor. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Vamos declarar mais uma vez. Ó, ensina-me, peça isso ao Senhor. Ó, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, quando eu morro é que eu vivo, que viver em ti é o meu descanso. Ó, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, quando eu morro é que eu vivo, viver em ti é o meu, mais uma vez. Ó, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, que quando eu morro é que eu vivo, que viver em ti é o meu descanso. Nos ensina isso, Pai. Que possamos, Deus, reconhecer o seu amor, reconhecer o seu poder, Pai. Entender que o seu Espírito Santo mora no nosso coração e faz morada em nosso coração. E por isso, Deus, nós podemos dizer que somos mais que vencedores. Obrigado pela sua presença, Pai. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor morreu, sim, mas o Senhor ressuscitou, Pai, e nos deixou o Espírito Santo, Senhor, para que hoje pudéssemos ter comunhão com o Pai. O Senhor possa aumentar, Pai, a nossa fé, a nossa força para esses dias maus, Deus. Possamos entender que o Senhor está do nosso lado, com o Senhor dos exércitos ao nosso lado. Nós não vamos perder nenhuma batalha, Deus. Nós cremos nisso. Nós te adoramos por isso, nós te agradecemos por isso, te bendizemos, Deus, te adoramos, te exaltamos, Pai. Muito obrigado pela sua presença, obrigado porque nós podemos sentir o Senhor renovando, Pai, a nossa esperança. Continue falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Nós te amamos, te adoramos, em
nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Adora Ele com suas palmas. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Agora nós teremos nosso momento de ofertas, dízimos. E eu quero ler com os irmãos. Salmo 116, 12 diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Vocês já pensaram? A bondade do Senhor é infinita, é eterna. O que você pode dar a Ele para retribuir a bondade dEle para com você? E o Senhor tem me falado muito forte esses dias, desde que eu fiz o momento de oferta em uma das conferências, é que Ele nos deu o céu, nada mais além do que o céu, do que a vida eterna. E melhor ainda, não só a eternidade, o céu lá no futuro, mas o céu aqui e agora. Amém? Então nós temos acesso ao céu, acesso a Jesus, acesso ao Deus Pai através de Jesus, pelo sangue precioso dele. E isso não tem preço, né? Ele nos deu a vida eterna e Ele nos deu o acesso ao céu e poder trazer o céu aqui. E isso tem a ver com os dízimos e ofertas, porque isso é só uma das demonstrações de gratidão que a gente pode oferecer ao Senhor, através da nossa vida, nosso louvor, entregando a nossa vida a Ele e também o nosso dinheiro, as nossas primícias, porque tudo é dEle, para a honra e glória do nome dEle, tudo vem dEle, tudo para Ele, amém? Então você pode agora trazer a sua oferta, pode ser no envelope preto aí de oferta que estão nos bancos, também através do Pix, que vai aparecer já já ali. Que Deus abençoe. Vamos orar desde já, consagrando. Senhor, consagramos, Senhor, todos os dízimos e ofertas a Ti, Senhor. Também os mantimentos, os alimentos que a Tua igreja vem trazendo, Senhor, para a obra. Ó, Senhor, tudo que o Teu povo entrega a Ti, Senhor, em especial a vida de cada um, Senhor, nós consagramos a Ti. Consagramos as finanças a Ti, Senhor. Consagramos a nossa vida financeira, a nossa família, Senhor. Porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Senhor. E nós declaramos, Senhor, através deste ato, Senhor, de dizimar e ofertar, nós declaramos que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Não é outro Deus, não é mamon, não é o dinheiro, mas é o Senhor quem governa as nossas vidas. Que o Senhor possa aceitar a nossa oferta de gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. As palmas. Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, o meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei Tua graça e o Teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha é. Eis-me aqui, amado meu, seu filho sou, Tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei Tua graça e o Teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, eu te agradeço. As palmas continuam. Vamos declarar isso. Levanto as minhas mãos. Levanto as minhas
céus se abrem. Declaro com a minha vida o meu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e o céu se abrem, o céu se abrem. Declaro com a minha vida o seu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Aplauda o Senhor. Amém, queridos? Você está feliz de poder louvar ao Senhor nessa noite? Sabe por que eu falo isso? Porque tem muita gente que hoje não pôde nem abrir sua boca. Muita gente hoje não teve nem a oportunidade de abrir os seus lábios e declarar uma palavra de louvor ao Senhor. Mas você pode, olha que bênção. Você tem essa oportunidade de louvar ao Senhor, de bater palmas, de engrandecer esse nome que é sobre todo nome, enquanto muitos não podem fazer isso. Então isso é um motivo mais do que suficiente para nós engrandecermos o nome do Senhor nessa noite. Você pode sentar no seu lugar. Hoje nós estamos chegando, como eu já disse, no último encontro, no último dia da nossa conferência Prossiga. Foi uma semana muito intensa, muito abençoada, e eu queria que nesse momento nós pudéssemos honrar e agradecer por todas as pessoas que somaram conosco de alguma maneira, seja servindo, seja colaborando em alguma área para que tudo saísse. É claro que não saiu perfeito, muita coisa ainda precisa ser ajustado, mas glória a Deus, porque acima de qualquer coisa, o nome do Senhor foi honrado todos os dias. Amém? Então eu queria que você, como igreja, aplaudisse o mais forte que você pudesse, por cada vida que somou conosco, que nos abençoou. Amém. Gente, dá trabalho, e muito trabalho, e a gente precisa do apoio de muitas pessoas para que tudo possa sair da melhor maneira, né? A gente tem o apoio das pessoas na recepção, na câmera, nas fotos, e todos os dias tinha alguém somando, todos os dias tinha algum voluntário que estava aqui ajudando em alguma coisa, né? E nós louvamos a Deus pela vida de cada um que de alguma maneira pôde abençoar, de alguma maneira pôde acrescentar para que todos os dias nós estivéssemos aqui, seja fazendo uma abertura, uma oração, enfim, nós devemos honrar o nome do Senhor por cada um de vocês. Também queria agradecer aqui a presença de cada um dos irmãos que estão nos visitando, nos honrando com a sua presença. Deus abençoe. Temos aí o pessoal de Pinda, juntamente com o pessoal da Amiantos. Deus abençoe. Temos os irmãos somando com a gente aqui. Deus abençoe o pessoal de Pinda, em nome de Jesus. O Felipe está aí também. Pessoal, tem alguém de Cachoeira aí, Felipe? Só você? Deus abençoe também o Felipe, está aqui conosco nessa noite. Louvado seja Deus, porque nós nos sentimos honrados e felizes com a presença de cada um de vocês. E temos aqui também, como nosso convidado especial de hoje, o pastor Marcelo, acompanhado da sua esposa Cristina. Deus abençoe. Temos aí o segurança do pastor Marcelo, gente, né? Está aí junto com o pastor Marcelo, fazendo a segurança dele. Deus te abençoe, meu querido. É isso aí, colado no pastor, porque é o homem de Deus, hein? Queria convidar então o pastor Marcelo, por favor, para que venha aqui na frente.
pastor Marcelo vai trazer para nós a palavra do Senhor nessa noite. Faz um tempo que a gente está tentando trazer o pastor aqui, aí teve pandemia e tudo mais, e a gente não conseguiu, mas glória a Deus, porque hoje chegou o tempo, a oportunidade de nós estarmos juntos aqui. Quero agradecer, pastor, por ter aceitado o convite. Leva o nosso abraço à Igreja Metodista Central em São José dos Campos, que tem sido uma referência também aqui no Vale. Deus possa abençoar grandemente essa igreja. Estenda a sua mão para cá, querido. Vamos abençoar a vida do pastor Marcelo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Marcelo. Deus, obrigado porque o Senhor tem usado ele como teu instrumento. Tem usado ele como alguém, Senhor, que tem sido ali em São José dos Campos o pastor de muitas ovelhas. E muitos, ó Pai, têm ouvido a palavra que ele tem ministrado. Muitos, ó Deus, têm ali andado conforme as orientações que ele traz para aquela igreja. Assim, juntamente com ele, nós pedimos a tua bênção sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre a igreja metodista em São José dos Campos. Deus, que nós como povo de Deus, como povo metodista aqui no Vale, possamos continuar provando e experimentando da bondade do Senhor em todo o tempo. E que nessa noite, Pai, o Senhor fale conosco através da vida do teu servo. Estamos com nossos ouvidos atentos, abertos, para receber, Senhor, a tua instrução. E que nesta noite o Senhor possa impactar as nossas vidas com esta palavra poderosa que o Senhor já trouxe e já falou ao coração do teu servo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor pela vida do pastor Marcelo, Igreja Metodista em São José dos Campos. Amém. Graça e paz, amém? Que bom a gente estar junto aqui. Enfim, a oportunidade surgiu e nós estamos alegres por poder estar servindo nessa noite, estar concluindo essa semana de conferência, semana que certamente Deus falou ao coração de vocês, intensa, desde terça-feira vocês estão ouvindo. A única coisa que o pastor Silvio não tinha combinado comigo, ou se ele falou, não atentei, eu fiquei surpreso de saber que eu estou encerrando a conferência. Deu até uma responsabilidade a mais, né? Eu tinha tido a impressão que ia até domingo. Falei, sábado ainda dá tempo de soltar algumas heresias ali, daí alguém no domingo vai lá e resolve, né? Não é comigo o negócio hoje, vai terminar aqui mesmo. Mas eu me alegro por poder estar aqui nessa noite. A igreja de Guaratinguetá também uma referência no Vale do Paraíba, e a gente louva a Deus por esse momento que a igreja tem vivido, né? Mesmo o período que eu estive longe do Vale, que foram longos 5 anos, pareceram 10 anos. A gente saiu do Vale em 2014, quando eu pastoreava Campos Jordão. Fui para a igreja do Brás e fiquei lá de 2015 até 2019. Mas esses 5 anos parece que foram multiplicados em 10, 15, foram longos anos. E aprove ao Senhor nos trazer de volta. Glória a Deus por isso. Como é bom estar de volta aqui ao Distrito do Vale. Como é bom viver esse ar do Vale do Paraíba. E a gente sempre acompanhando, né? Não só os amigos pastores daqui do Vale, como a igreja de Guará também. E nós tivemos aqui, foi em maio, né? A celebração distrital do Coração Aquecido. E no final do ano passado também, na celebração regional de Natal. E é sempre bom reencontrar esse espaço com os irmãos e irmãs, algumas carinhas já conhecidas, né? E quando tem um encontro como esse, a gente reencontra o pessoal de Pinda, reencontra o pessoal de Lorena, reencontra o pessoal que sempre caminhou junto, e é bom a gente ter essa perspectiva de caminhada. Por isso, a gente tem então um desafio muito grande, que é de prosseguirmos. E esse tema, ele nos inspira muito. É preciso prosseguir, é preciso avançar. Não podemos parar. Hoje pela manhã eu estava com um desafio grande, a nossa reunião da clã, né? Nossa liderança reunida hoje pela manhã, fechando o ano e já sonhando o próximo ano. E uma das coisas que eu tenho trabalhado é essa perspectiva mesmo de não olharmos para trás, mas olharmos para frente. Saber que temos desafios, mas nós não podemos olhar para as circunstâncias. Se a gente olha para as circunstâncias, a gente para.
Se a gente olha para as circunstâncias, a gente paralisa, a gente fica estagnado. Se a gente olha para as circunstâncias, a gente fica esperando uma resposta do homem. Se a gente olha para as circunstâncias, a gente fica decepcionado. Se a gente olha para as circunstâncias, a gente vai deixar com que Deus fale conosco. Então não existe métodos, queridos, existe revelação. E essa é uma palavra que desde quando eu cheguei em São José dos Campos eu disse: eu não quero trabalhar por métodos, eu não quero implantar ou implementar métodos, mas eu quero que a igreja possa visualizar e ter um coração sensível à ação do Espírito Santo de Deus, porque é através desta ação que nós caminhamos por revelação. Você crê na revelação de Deus? Amém? Mesmo que a situação esteja dura, mesmo que os dias sejam amargos, mesmo que você tenha que conviver com pessoas amargas. Já conviveu com pessoas amargas? Conviver com pessoas amargas é muito difícil. A gente fica esperando a doçura do Espírito derramar sobre nós, então, aquele bálsamo, a sermos de fato batizados pelo Espírito Santo, que é doce sobre nós, porque se a gente olhar para o amargo, a gente vai murmurar. Eu quero então, com essa palavra, convidar você a olhar um texto bíblico que, dentre muitos textos bíblicos do Antigo Testamento, sobretudo da caminhada do povo no deserto, este é um texto que me inspira e se encontra em Êxodo capítulo 15. E nós vamos ler a partir do verso de número 20. Êxodo, capítulo de número 15, a partir do verso de número 20. Amém? Glória a Deus. Aliás, hoje em dia tá lá, né? Hoje em dia essa história de quem encontrou diz amém já era, porque a gente se pega assim, né, surpreendido pela projeção. Então todo mundo encontrou, não tem ninguém que não vai encontrar. Ok, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na NVI, não sei qual é a projeção aí, mas diz assim a palavra do nosso Deus. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhe deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Amém? Você crê no Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que transforma, o Deus que renova os nossos dias? Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos por esta oportunidade rica na tua casa, por esta palavra que por si só é viva, eficaz, fala aos nossos corações. E agora, Senhor, nós queremos te pedir que possa realmente, pelo teu Santo Espírito, falar e colocar sobre nós o propósito pelo qual o Senhor já separou esta palavra a cada um. Por isso, Senhor, leva contigo cativo o nosso pensamento, a nossa atenção. Assim nós te pedimos, agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra, ela sempre me inspira por conta de circunstâncias que normalmente a gente é acostumado a ter que enfrentar. Nós temos que enfrentar circunstâncias, mas não é somente a circunstância que muitas vezes nos confronta.
A circunstância por si só, ela faz parte da nossa vida. A circunstância por si só, ela faz parte da nossa caminhada, até porque você vive dentro de um processo. E se você um dia quiser chegar ao propósito pelo qual o Senhor estabeleceu para você, é preciso que você encare e enfrente um processo. Esse processo, ele diz respeito à sua vida enquanto o ar que você respira, enquanto a resposta que você dá. Nós não podemos sair simplesmente de um processo porque nós queremos. Enquanto a gente estiver vivo, nós estamos enfrentando processos. Então as circunstâncias estão ali, os desafios estão ali, as barreiras estão ali para serem então vencidas por nós pela força do Senhor em nossas vidas. Só que existe uma outra coisa que eu não sei se já disseram para você, e eu vou te dizer agora, mas é algo muito complexo em termos diante de nós, que é a chamada expectativa. Teve um período na minha vida que eu falava que a expectativa era coisa do inimigo, porque a expectativa é um negócio que ela tende muitas vezes a nos fazer ou colocar algo muito além ou muito aquém, de acordo com aquilo que está sendo apresentado. A expectativa, se ela for uma expectativa romântica, ela é pior ainda, porque toda a expectativa, e eu estou repetindo isso, porque toda a expectativa, ela pode realmente trazer para nós alguns desafios em relação às circunstâncias também. Mas se a gente romantizar, se a expectativa for uma expectativa de que tudo são flores, tudo vai dar certo, as coisas ruins não vão mais acontecer, não vou ter mais problemas, a vida vai ser doce como mel, ou você vai cantar o sabor de mel enquanto você estiver lá enxergando aquele que vai estar, vendo a sua vitória, que aliás teologicamente esse corinho, esse hino, sei lá do que a gente chama isso, esse cântico, é completamente equivocado, mas fecho parênteses aqui. A gente precisa entender que nem tudo é doce, nem tudo são flores. A gente precisa parar de romantizar algumas coisas ou achar que essas mesmas coisas acontecerão sempre do jeito que a gente planejou. O pastor Silvio falou aqui, olha, a nossa conferência foi bênção, temos coisas a melhorar, e realmente só consegue enxergar o que precisa ser melhorado quem está no processo. Só consegue enxergar aquilo que de fato nos desafia quem põe a mão na massa, quem olha para frente, quem não fica olhando circunstâncias, quem não olha para trás. Então, ainda que a gente tenha uma expectativa a respeito das coisas, em que tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso, tudo vai dar certo, nada vai dar errado, eu quero dizer para você nesta noite, existem expectativas que precisam ser gerenciadas por nós. Nós precisamos aprender que as expectativas românticas são aquelas principalmente que vão querer nos fazer olhar somente para o lado bom da circunstância. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há um processo que precisa ser vivenciado, precisa ser ultrapassado. Por outro lado, expectativas muitas vezes também podem nos travar. As expectativas, elas podem nos paralisar por conta das decepções. O pastor falou que ia acontecer assim, assim, e não aconteceu. O irmão do ministério assim, assim, falou que este ano nós faríamos isso e aquilo e não aconteceu. Então não faço mais, então não acredito nessa palavra mais, então não empenho mais a minha força e a minha colaboração mais. E o processo, ele começa então a tomar conta de você, porque a expectativa também te travou. E se essa expectativa te travou, se essa expectativa te decepcionou, também é um problema muito grande, porque nós paramos de sonhar, nós paramos de olhar para aquilo que o Senhor, através do seu Santo Espírito, quer colocar em nossos corações. Uma vez, há um tempo distante, e eu sempre conto essa experiência porque aquilo me impactou de uma forma negativa. Eu perguntei numa determinada igreja que eu pastoreava, você sonha? Todo mundo ficou olhando. Quantos aqui sonham? Vamos pegar aí uma proporção de um público de 80 pessoas, 80, 100 pessoas. Nem 10 levantaram a mão para dizer eu sonho. E aquilo me preocupou muito, porque se você para de sonhar, você para de avançar,
você para de prosseguir, você para de, assim, olhar, caminhar numa perspectiva a partir do que Deus deseja colocar no seu coração. Então, se eu paro no tempo, se eu paro nos sonhos, eu paro de lutar, eu paro de ouvir a voz de Deus. E o texto que nós lemos, queridos, ele não fala, obviamente, de uma igreja institucionalizada. Aliás, se a gente pensar na institucionalização da igreja, a gente começa a ter algumas coisas também que em alguns momentos nos paralisam. Por outro lado, a necessidade de termos, sim, todas essas orientações e essas estruturas que fazem parte da nossa caminhada. Mas se não fala de uma igreja institucionalizada, fala de um povo. E o texto fala aqui de um povo que era parecido com uma igreja como nós, era parecido com um povo como nós somos, também chamados povo de Deus. Um povo que também batalhava, um povo que também lutava, um povo que também cantava, um povo que também ministrava, um povo que também dançava, um povo que também celebrava, mas um povo que em meio a uma circunstância de promessa, continuava aspirando por algo novo, um lugar novo, um novo lugar, uma perspectiva agora de desfrutar das promessas de Deus. E a gente, quando começa a se identificar com este povo, a gente olha também para a nossa caminhada. Deus tem promessa para as nossas vidas, Deus tem visões para cada um de nós, Deus tem colocado sonhos em nossos corações. Então nós precisamos seguir e prosseguir. O que me chama a atenção nesse texto, e talvez você nesta noite possa também concordar comigo, porque algo sobrenatural havia acontecido, algo glorioso havia então se revelado diante dos olhos deste povo que caminhava em direção à terra prometida. Somente o mar havia se aberto diante deles, só havia ficado para trás todos os que perseguiam aquele povo, e também Moisés, que conduzia diante daquela ameaça tão grande, mas também conduzia sobretudo na promessa que Deus havia dado. Ou seja, era uma vitória muito grande que eles tinham acabado de ver, de compartilhar, de contar uns aos outros, de cantar. Nós começamos lendo o verso de número 20, dizendo, que a irmã de Arão estava aqui com um tamborim, cantando e celebrando e cantando a Deus a respeito desta vitória, que era uma superação. Quantas vezes você superou algo e nesse meio de superação, você pôde agradecer ao Senhor, você pôde louvar ao Senhor, você pôde testemunhar ao Senhor, você pôde então entender que um livramento Deus te deu, e você há de convir comigo aqui, meu irmão, minha irmã, que esse livramento que havia sido dado foi algo grandioso. O tamanho do milagre que Deus havia feito na vida deles foi algo para ficar na história, foi algo para trazer ao coração deles contentamento, celebração. Se a gente olha para a nossa vida como nós éramos há alguns anos atrás, eu gosto de fazer esse exercício. Como você era há 5 anos atrás? Como era a sua vida há exatos 5 anos? Então, se você tiver com dificuldade de lembrar como era a sua vida há exato 1 ano, vamos lembrar do ano passado, neste mesmo momento. Talvez você possa nessa noite estar pensando assim: pastor, a minha vida há 6 anos atrás, há 6 meses atrás, era muito melhor do que agora. Eu não quero pensar em 1 ano, eu não quero pensar em 5 anos, eu quero pensar em 6 meses. A minha vida era uma vida, e hoje a minha vida é uma outra vida. Muitas coisas têm acontecido, e eu tenho sim me lembrado das bênçãos, me lembrado das situações, e até mesmo de tudo que eu superei. Tenho me lembrado do meu viver diário com Deus, da minha conversão, mas muitas dessas histórias ficaram lá atrás, e de 6 meses para cá, ou de 1 ano para cá, ou de 3 anos para cá, ou de 1 semana para trás, a minha vida virou uma bagunça. Já conhece alguma história parecida com essa? Quero dizer uma coisa para você. Eu sempre gosto de citar, não só também, a gente cita muitos personagens bíblicos, a gente cita muitos
pastores, muitos pregadores, muitas referências, mas eu gosto de citar uma referência para muitos jovens, inclusive, né? E talvez para alguns mais maduros aí também, dentro do mundo corporativo, dentro do mundo empreendedor, que é o Flávio Augusto. Quantos conhecem o Flávio Augusto da geração de valor? Flávio Augusto, o dono da Wizard, né? O fundador da escola de inglês, a Wizard. O Flávio Augusto, ele tem uma frase emblemática, ele diz assim: não existe estabilidade. E se há de convir comigo que ele tem toda a razão, porque todas as vezes que nós estamos estáveis em algum ponto da nossa vida, quando nós menos esperamos, algo acontece e tudo vai por água abaixo, a gente precisa recomeçar novamente. Você termina um tratamento e você está bem, você está na plenitude da sua saúde, daqui a pouco você recebe uma notícia que algum outro problema surgiu. Você está bem no seu emprego, de repente você está esperando uma promoção, você é surpreendido por uma demissão. Você está bem na sua casa, na sua família, e algum problema acontece, e ali um filho seu começa então a trazer uma preocupação por alguma outra questão. O fato é que quando nós olhamos para as nossas vidas, ainda que os soldados de Faraó tenham ficado para trás, ainda que Deus tenha trazido dias de celebração e de vitórias para nós, nós precisamos entender que ainda cabe nos nossos lábios um cântico, como o salmista diz no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Esse sonho não pode durar somente o período da celebração. Talvez você esteja pensando assim: tá bom, pastor, mas você está falando dos momentos difíceis, mas está falando também dos momentos que lá no passado me serviram de motivação. Exatamente. Se você quer prosseguir, você precisa trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque grande é a sua fidelidade. Se você crê num Deus fiel, se você crê num Deus de promessas, se você crê num Deus que está do seu lado, se você crê num Deus que te sustenta em todo o tempo e te faz prosseguir, e te faz avançar, e te faz olhar adiante, você não pode se esquecer daquilo que um dia Ele realizou na sua vida. Você não pode se esquecer daquilo que Ele se comprometeu no sentido da sua palavra em dizer: estarei com você até a consumação dos séculos. Você precisa olhar para as circunstâncias, mas dizer para ela: circunstância, o meu Deus é muito maior do que você. Os problemas que estão diante de mim neste momento, eles não fazem sentido quando eu tenho do meu lado um Deus que significa muito mais do que toda essa história contada, do que a minha própria história, inclusive, porque às vezes a nossa história ela começa a ser maximizada diante de uma situação que o Senhor já revelou um dia lá atrás e você está se esquecendo. Há uma promessa de Deus que nós precisamos trazer à memória aos nossos corações nesta noite, porque a partir, e agora exatamente a partir do verso de número 20, o texto aponta para um momento posterior. Porque se até então há um tempo de celebração, de tocar o tamborim, de dançar, de celebrar, há um tempo agora que cada um de nós precisamos fazer uma pergunta: quanto tempo dura as nossas celebrações? Quanto tempo dura uma festa em nossas vidas? Aquela bênção que um dia você pediu e Deus realizou, aquela promessa que você fez, aliás eu tenho sempre falado isso lá na igreja, sabe aquela promessinha? Aquela promessinha que você fez para Deus, uma promessa bem meia boca, na época da pandemia, que você falou assim: Senhor, se o Senhor me livrar da pandemia, se o Senhor poupar a minha vida, eu vou te servir, eu vou estar na tua casa, eu não vou deixar de fazer a tua vontade, eu vou fazer a sua obra. Falei: sabe aquela promessinha meia boca que agora você se esqueceu e outras prioridades se colocaram no lugar dela? Então, você se esquece das suas promessas. Deus não se esquece das promessas que Ele faz a cada um de nós. Ele é fiel. Nós não. Nós precisamos prosseguir em fidelidade. Nós precisamos prosseguir em conhecer mais e mais este Deus que nos ensina que muitas vezes o tempo da nossa celebração é um tempo muito escasso, ou um tempo que se perde na nossa memória. Há quem diga que brasileiro tem memória curta em termos de eleições, ou tem memória curta em termos de até mesmo futebol e Copa do Mundo, porque tudo se renova. Por que com Deus a gente não tem
uma memória nesse sentido. A gente fica se apegando e dizendo assim: ah, mas o Senhor não fez o que eu queria, mas o Senhor não atendeu a minha oração, o Senhor não ouviu o meu clamor, o Senhor não está olhando para tudo que eu estou fazendo. E aí a nossa vida começa a perder o tom de celebração e começa a acontecer um tom de lamuriação. Por mais que se revele o triunfo, irmãos e irmãs, você sempre vai ter novas expectativas. Por mais que a vitória chegue em suas mãos, você sempre vai ter uma nova expectativa. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Isso é bom do ponto de vista da necessidade de prosseguir, mas isso pode ser ruim do ponto de vista de como você tem se relacionado com Deus. Até porque é próprio no ser humano essa expectativa. E eu volto a dizer, se ela não for romantizada, ela é boa. Se ela não for estagnadora, ela é boa. A expectativa, ela precisa fazer com que a gente entenda o que está sendo projetado, aquilo que Deus está projetando em nossos corações. A gente precisa fazer afirmação a partir daquilo que a gente tem visto. Temos vivido uma sociedade do descartável, nas quais muitas coisas que a gente tem visto, experimentado, ou talvez até recebido, é passageiro, tudo passa. A sociedade do descartável mostra para a gente que é assim no trabalho, é assim na igreja. Pasmem, é assim com Deus. Quanta gente serve a Deus por um tempo, mas se a gente olhar as estatísticas dos desigrejados, a grande maioria é porque cansaram de Deus, se decepcionaram com Deus, ou descartaram Deus porque algo não saiu como eles esperavam. Moisés estava lidando com, entre aspas, uma igreja, ou um povo parecido com uma igreja, que tinha acabado de ver milagre, tinha acabado de ver a intervenção do próprio Deus. Ainda assim, eles não tiveram paciência o suficiente para ultrapassarem suas expectativas. Então o texto vai dizer que agora eles começam a olhar e a caminhar em direção à sua peregrinação, mesmo tendo vivido e visto o milagre, todo esse livramento, mas há a ausência de um elemento vital, a água. O pastor começou logo no comecinho dessa celebração, nessa noite, falando assim: quem está aqui é porque está com sede de Deus, fome de Deus. Aquele povo estava com sede de água. O ser humano pode viver muitos dias sem comida, mas sem bebida ele não consegue sobreviver. A água é vital, a água é fundamental. E aqui o texto diz que eles não achavam água. Eles não tinham água que pudessem saciar a sua sede. E ainda que eles estavam ainda celebrando tudo que eles tinham, eles começam agora a se preocupar. Eles começam a reclamar, eles começam a murmurar, porque na ausência de água, na continuidade da caminhada, eles precisavam então entender que os perigos estavam ainda presentes no caminho, as ameaças ainda estavam presentes no caminho, mas eles queriam uma resposta para aquilo que eles estavam buscando, a expectativa de uma resposta imediata. E somos imediatistas, porque é só faltar algo vital para nós, ou é só Deus nos provar. Não precisa ser nem próximo do que Ele provou Jó, mas se Deus nos provar como Ele fez com Jó, nós não mais prosseguiremos. Eu quero que você pare e pense nesse exato momento, porque o inimigo ele estava a rodear o mundo e ele começa então a tentar, dizendo: olha, eu vou tocar no seu servo, ele é um cara íntegro, ele é uma pessoa que te serve, mas eu vou tocar. E Deus fala assim: só não toque na vida dele, toque em tudo. E vamos ver realmente se você tem razão nesse sentido. Se o nosso Deus, que é aquele que pode permitir todas as coisas em nossas vidas, permitir algo próximo disso, talvez isso já seja o suficiente para que a gente não mais prossiga, para que a gente paralise diante das situações. Se algo vital nos faltar, se algo crucial nos faltar, se algo começar a demorar em termos de resposta de oração, a gente vai começar então a dizer: Senhor, eu te segui, eu te servi, Senhor, eu coloquei diante de Ti toda a minha expectativa. E
E nessa noite eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, como nós estamos seguindo a Deus, como nós estamos colocando em termos de expectativa aquilo que possa realmente nos fazer fluir na presença deste mesmo Deus que tem para nós palavras de vida eterna. Se nós olharmos para a sociedade do descartável, principalmente nesse período que a gente está vivendo agora de Copa do Mundo, não precisa a gente ir longe. A gente lembra de um episódio muito parecido que eu e você também fizemos coro aí nesse sentido. Quem não lembra? Quem não lembra? 2014, lá vem a Alemanha, e lá vem a Alemanha de novo, e lá vem... Vocês lembram quem era o técnico do Brasil? Filipão, que há 12 anos havia dado o penta para nós. O mesmo técnico, a mesma pessoa, mas que 12 anos depois viveu o que Moisés estava vivendo aqui. Não serve, não presta, não sabe fazer. Vamos criticar, vamos crucificar. Afinal de contas, todas as expectativas que nós tínhamos em cima dele não foi atendida. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos olhar verdadeiramente para aquilo que Deus quer revelar aos nossos corações, aquilo que Deus quer falar conosco. Moisés agora aqui é alguém que está vivendo uma experiência mesmo de conhecer mais e mais a Deus, de fazer com que o povo pudesse prosseguir. O povo precisava continuar seguindo, e os versos 22 e 23 vai contar que eles estavam caminhando 3 dias e não estavam encontrando água. A única água que eles encontraram aqui foi uma água que no hebraico é o termo maror, que traduzido significa amargo, amargor. Era uma água salobra, era uma água ruim, era uma água que não tinha a menor condição, nada de cristalino, nada de potável. Aliás, dá licença, fala de água da sede, coisa boa. Era uma água ruim, não tinha. Imagina esse povo no deserto, sem saber o que ia acontecer. Não tinha mais festa, não tinha mais alegria, não tinha mais celebração, não tinha mais um povo decidido a prosseguir. E eu quero crer em nome de Jesus que ao finalizar esta conferência, tenha um povo neste lugar decidido a prosseguir, um povo decidido a avançar, um povo decidido a seguir em frente, olhando para o Senhor e não olhando para suas próprias expectativas. Então, mais uma vez, será que o tempo de duração da nossa decisão em termos de prosseguimento tem sido limitado? Quanto tempo dura a nossa decisão de prosseguir, queridos? A primeira coisa que eu quero dizer para você nesta noite, agora eu quero entrar mesmo no que Deus colocou no meu coração: não alimente expectativas. Tome muito cuidado, sem que as atuais, sem que as presentes, expectativas atuais e presentes sejam assimiladas. Se você não assimilar a expectativa atual, se você não assimilar a expectativa presente, cuidado com as novas expectativas, porque há uma tendência muito grande que você venha a ser também como este povo, murmurador. E a murmuração, ela começa a fazer parte da nossa vida, ela começa a se fazer presente no meio do povo, quando de fato algo não tão bom, ou algo vital, ou algo que estava sendo programado não acontece. Havia uma programação de que eles pudessem caminhar, e na caminhada eles tivessem então o suprimento necessário. Bastou esse item fugir da regra, eles começam a colocar Moisés na parede. O que a gente vai beber? Você já colocou o pastor Silvio na parede? Porque a figura de Moisés sempre está sobre nós, pastores que conduzimos o rebanho. Então, se alguém vem me colocar na parede, eu falo assim: vamos caminhar junto? Vamos buscar a solução junto? Pastor, olha, vamos fazer isso aqui. Você está a fim de fazer mesmo? Você está propondo isso? Vamos fazer junto. Se você está propondo, vamos seguir. Porque sabe a lição que a gente aprende? Uma lição muito importante, que de fato, por pior que a situação possa se apresentar diante de nós, irmãos e irmãs, a murmuração nunca é e nunca será a melhor opção. Nós precisamos entender que naquele momento era necessário uma coisa, que a gente fala muito sobre isso: crer. Nessa noite, queridos,
nesse seminário, nessa conferência, eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a sua vida. É necessário que você tenha fé ativada, é necessário que a sua fé seja realmente ativada e você possa crer. E essa fé, ela é ativada naquilo, não no que você tem, mas naquilo que Deus te dá. A fé vem pelo próprio Deus em nossas vidas. Se a gente não tem relacionamento com Ele, nós não temos fé. Se nós não temos entendimento da sua palavra, nós não temos fé. Se nós não buscamos o Senhor em espírito e em verdade como adoradores, nós não podemos ter uma fé ativada. Então nós precisamos neste momento crer. Ainda que a situação não saia como nós esperamos, ainda que o problema esteja se apresentando muito grande, ainda que o contexto esteja nos prensando contra a parede, ou tentemos terceirizar isso, colocando alguém que nos representa contra a parede, eu quero dizer para você nesta noite: creia, porque toda murmuração, presta atenção nisso, toda murmuração estanca a gratidão. É necessário ter gratidão, é necessário ter um coração grato. Toda a verdadeira gratidão precede a verdadeira prosperidade. Tem muita gente pregando prosperidade, teologia da prosperidade, riqueza, mas a maior prosperidade que você pode ter na sua vida é ser grato, é ter um coração grato pela sua vida, é ter um coração grato pela sua família, é ter um coração grato pela sua igreja, é ter um coração grato pelo momento que você vive, porque afinal de contas você vive um processo pelo qual você não pode fugir. É um processo que você tem que passar. Enquanto você estiver vivo, você está neste processo. Então não murmure, não pragueje, não fique ali amaldiçoando as situações. Apenas creia, apenas diga: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu estou no centro da Tua vontade. Senhor, eu sei que eu estou vivendo uma situação, mas muito mais do que eu sei, o Senhor sabe até onde eu posso suportar. O Senhor sabe o que eu preciso para ultrapassar esta barreira. O Senhor sabe como eu tenho vivido no meio de toda essa atual conjuntura. Aliás, é só a gente olhar para tantas e tantas situações parecidas com essa que o povo de Israel viveu. A gente tem vivido como nação uma conjuntura complexa. A gente tem vivido como igreja no Brasil uma conjuntura também complexa. A gente tem vivido em meio à família conjunturas complexas, mas neste momento ou eu prossigo ou eu murmuro. Então não murmure, porque a murmuração estanca a gratidão. A segunda coisa que eu quero falar com você nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã, é preciso viver um momento da resposta sobrenatural. Será que você e eu estamos preparados para vivermos a resposta sobrenatural de Deus? A gente ora, a gente faz campanha, a gente jejua, a gente profetiza, a gente adora, mas será que quando Deus realmente for responder para nós aquilo que é sobrenatural, nós estaremos preparados para receber isso? E biblicamente eu te provo isso, porque eu sempre me pergunto: por acaso a árvore adoça água? Desde quando a árvore adoça um córrego, um lugar, um rio, um riacho? O texto diz que após o clamor de Moisés, no verso de número 25, ele lançou um arbusto ou uma árvore que o Senhor mostrou. E aí as águas se tornaram doces, as águas se tornaram potáveis. As águas se tornaram então próprias para o consumo. Eu fico pensando as coisas absurdas que Deus pode fazer, as coisas sobrenaturais que Deus quer nos mostrar, irmãos e irmãs. Deus, Ele nos surpreende em todo tempo, mas quantas vezes nós limitamos a ação do Seu Espírito ou a ação do Seu poder? Nós cremos: não, Deus, Ele é onipotente. Eu falo isso porque eu sou de origem presbiteriana. Eu posso falar porque eu era, agora não sou mais. Não sei se tem algum presbiteriano aqui. Tenho o maior respeito. Meu irmão é presbítero da igreja presbiteriana. Tenho o maior amor pela igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana do Brasil, a IPB. Mas a gente gostava, de sempre bater no peito. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, soberano. E é aquela coisa. Mas aí a gente deixa de viver
a fé ativada nesta soberania de um Deus que pode fazer coisas grandiosas em nossas vidas, inclusive como nesse episódio. Se Deus falasse para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, pega aquele pedaço de não sei o que está lá na sua casa e jogue no meio daquele problema que você está mencionando todos os dias, todos os momentos, você vai falar assim: eu estou ficando louco, né? Claro que a gente vê de tudo por aí, né? A gente vê muitas coisas que, se a gente der margem, mas eu quero falar de experiência com Deus. Eu quero falar a partir da experiência de Moisés, alguém que era submisso, obediente, e ele ouve a voz de Deus e Deus mostra a ele um arbusto, e ali então, no meio dessa ação sobrenatural, Deus coloca ali a resposta. Deus, ele nos dá a resposta. Tem muita gente colocando expectativa e também esperança em falsas promessas, ou até mesmo em algo que nunca vai acontecer, nunca vai surgir, nunca vai realmente se concretizar. Sabe por quê? Porque você precisa viver o hoje. Se há um processo que você tem que passar, querido irmão, querida irmã, entenda uma coisa: é hoje, você tem que passar por isso hoje. Não adie, não procrastine, não fique se autocomiserando, dizendo assim: ó meu Deus, como eu sou coitado por ter que passar por isso. Olhe para frente, prossiga, avance, olhe para frente, confie no Senhor, creia, olhe para frente e entenda que o sobrenatural de Deus está para ser revelado sobre você. Confie que Ele dirá para você na hora certa, no momento certo, a coisa certa, a direção certa e o desdobramento certo que precisa acontecer para você. Há um desdobramento certo, não é o desdobramento daquilo que você costurou segundo o seu princípio, segundo os seus entendimentos acadêmicos, intelectuais. Deus, ele desconstrói tudo. Deus, ele tira o engessamento, a formatação, a forma como nós encaramos algumas coisas. E aí, queridos, pode ser que o seu prosseguir, ele já tenha travado antes mesmo de começar, porque você racionalizou tanto, ou você questionou tanto, mas é no Senhor, é nele que nós vamos saber quais os novos passos que nós daremos, quantos passos nós daremos, para que lado esses passos nos levarão. Deus, ele vai te levar para frente, creia. Eu falo sempre, Deus quer te abençoar muito mais do que você deseja ser abençoado. Posso ouvir um amém? Amém. Ou você quer ser abençoado segundo a sua conta? Se for também não tem problema, porque Deus, ele quer nos abençoar muito mais do que nós queremos ser abençoados. E ele vai nos fazer então caminhar nessa perspectiva, mas você precisa resolver o hoje. Essa conferência nos trouxe aqui para nos confrontar a respeito de uma necessidade de resolvermos o hoje. Não é murmurando, não é praguejando, não é racionalizando que nós vamos encontrar a resposta de Deus, mas é crendo, é confiando, é no Senhor que nós vamos avançando. Ele tem pedido algo para nós, de uma forma muito individual. Talvez ele peça no coletivo, mas muitas vezes ele pede algo para nós no individual. Aqui ele estava pedindo algo coletivo, dizendo para o povo: confiem em mim, creiam em mim, esta água estará pronta no tempo certo. Mas ele estava pedindo também para Moisés, talvez ele estava pedindo também para Arão, talvez ele estava pedindo também para Miriam. Falar: tá bom, a dancinha já deu, agora vamos confiar em mim. Às vezes ele vai pedir isso para a gente, ele vai falar com a gente: beleza, só que agora está na hora de seguir. E a gente muitas vezes tem se recusado a ouvir ou atender aquilo que ele tem pedido. Eu não sei, confesso que no lugar de Moisés eu ficaria em dúvida se eu ia jogar a árvore lá, se eu ia crer que essa árvore ia adoçar mesmo a água do povo, mas se eu tivesse a certeza que era o Senhor que estava pedindo, como já aconteceu em alguns momentos, experiências de impacto, experiências sobrenaturais, quando eu criei, eu vi. Quando eu criei, eu vi. A palavra diz: se creres, verás. Se você crer, você vai ver. A gente precisa crer. Primeira coisa é crer. Você não precisa ver para crer, mas você precisa crer para ver.
Creia e verás. Eu sei, irmãos e irmãs, que pode ser que algumas coisas estranhas Deus esteja te pedindo neste momento. E nessa noite nós estamos aqui terminando essa conferência com alguns sentimentos de confronto, com alguns sentimentos de apreciação de palavras que foram ministradas, de cânticos que foram cantados, talvez de reflexão e de análise mesmo. E é normal que até nos coloquemos prontos a romper com alguns de nossos paradigmas ou das nossas crenças pessoais. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não queira viver uma nova etapa sem antes consolidar a atual. Às vezes a gente fica pedindo para Deus coisas novas. Senhor, manda o novo. Senhor, eu quero vinho novo. Senhor, eu quero óleo novo. Deus já te deu um potão de óleo e você não está usando esse óleo, você não está fluindo na unção. Deus já te deu lá um tonel de vinho novo e você não está fluindo no vinho novo. Você está lá, cara fechada. O que é vinho na Bíblia? Vinho alegria. Está pedindo vinho novo, está pedindo celebração, mas está lá com a cara fechada. Deus não vai te dar vinho novo. Então só viva uma nova etapa a partir do momento que você consolidar a atual. Era uma prova para aquele povo. Talvez existam provas para a igreja do Senhor hoje. Talvez exista prova para a sua casa. Talvez exista prova para a sua vida. Talvez exista prova lá no seu trabalho. Talvez exista prova no seu contexto familiar. Talvez existam sim muitas provas, mas é tempo da gente olhar e tentar entender o que tem nos motivado a prosseguir. Se o que tem motivado você a prosseguir é estar aqui na casa do Senhor todos os domingos, é estar aqui na casa do Senhor nos grupos pequenos, é estar aqui ajudando o pastor, ajudando a liderança. Se o que tem motivado você é estar vivenciando algo que tem alimentado a sua vida, mas alguma situação tem feito você parar, nessa noite eu vim aqui talvez para dizer só isso para você: volte àquilo que alimentava a sua perspectiva de caminhada. Volte àquilo que alimentava e te fazia seguir em frente, porque se você não tem conseguido mais prosseguir, é porque você deixou para trás o que te motivava, o que te alimentava e o que te fazia prosseguir. Existem muitas coisas que são fundamentais para que a gente prossiga. Eu sempre falo isso: se nós não nos alimentarmos da palavra do Senhor, pelo menos uma vez na semana, em termos de congregarmos, pelo menos, não é o bandejão mensal da Santa Ceia que vai te levar para o céu. A gente tem aquela coisa, né? Não, é dia de Santa Ceia, então eu tenho que ir para a igreja porque vai que aconteça alguma coisa comigo. Não é. É o culto X, é o culto Y. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa religiosidade. Não é isso que nos motiva, não é isso que nos alimenta, não é isso que nos faz prosseguir. Aquilo tem data de validade. Você vai naquele culto, você participa daquela ceia, mas você não prossegue. E existem coisas que o Senhor está falando conosco nesta noite, sobretudo, é tempo da gente ser reativado. Como está a minha vida hoje? Pense. Onde está o Senhor da minha vida nesse exato momento? O Senhor da minha vida não é a solução do meu problema. Aliás, o Senhor da minha vida não é a minha esposa, que eu amo muito, mas não é o Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida não é meu filho, ou os meus filhos, que eu tenho 3, né? Os meus filhos. O Senhor da minha vida não é o meu ministério. O dia que o Senhor da minha vida for o meu ministério, eu deixo de vivenciar a vida ministerial. O Senhor da minha vida não é o meu trabalho. O Senhor da minha vida não é algum título que eu estou buscando. O Senhor da minha vida precisa ser aquele que me faz prosseguir, porque se Ele não estiver como prioridade na minha vida, eu fico paralisado. Eu vou viver de expectativas. Eu vou viver de expectativas muitas vezes românticas. Que Deus é esse que eu sirvo? Que Deus é esse sobrenatural que me surpreende? Que Deus é esse sobrenatural que quer falar conosco nesta noite e nos fartar com a água da vida? O Espírito Santo de Deus está neste lugar, e eu quero começar a concluir esta palavra dizendo para você:
ouça a voz do Espírito Santo de Deus sobre o seu coração. Ele quer te fartar com a verdadeira água da vida que nunca te permitirá a continuar sedento. Ou melhor, Ele quer derramar óleo novo, vinho novo para alegrar o seu coração, para que isso não seja somente uma circunstância ocasional. A conferência vai acabar, aliás está acabando. O fim de ano vai passar, a alegria da Copa do Mundo vai passar. As luzes de Natal vão se apagar. Daqui a pouco tudo vira e tudo volta ao normal, e daí? O que precisa permanecer é o Deus que faz com que eu possa crer. É o Deus que faça com que eu possa prosseguir. É o Deus que faça com que eu possa então entender que momento eu me encontro hoje. Queria convidar a banda Amiantos para a gente, se puder, repetir aquele cântico que fala também de Moisés, que fala também do povo caminhando. E eu quero que nessa noite você, como povo de Deus que continua caminhando, possa pensar neste exato momento: que momentos eu tenho vivido? Quais os triunfos que eu tenho tido? Ou quais as expectativas que eu tenho nutrido? Quais os livramentos que eu tenho percebido? O faraó ficou para trás, ok, mas agora eu tenho uma água amarga diante de mim. As decepções, as pessoas amargas que surgem do nosso... As palavras muitas vezes de desordem, ou as palavras que tendem a nos paralisar, as palavras que vão falar para a gente assim: olha, isso não vai dar certo, olha, você já vai ficar de novo tentando isso, você vai ficar novamente insistindo nisso, você vai de novo para a igreja, você vai mais uma vez ouvir aquele pessoal falar, ou você vai de novo fazer campanha e a sua vida vai continuar na mesma. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, olhe para a fonte de vida, a fonte de água viva. Não há espaço para murmuração, há espaço para gratidão, ainda que você não tenha alcançado aquilo que você desejou. O apóstolo Paulo: eu prossigo para o alvo, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo. Não que eu tenha obtido, mas eu avanço para as coisas que diante de mim estão. Eu vou, eu prossigo, eu avanço, eu sigo. É importante entender que para passar para a próxima fase, queridos, nós precisamos aguardar a resposta de Deus. Feche seus olhos neste momento, deixe Deus falar com você, deixe Deus agir em meio às suas angústias, aos seus sofrimentos. Deixe o Senhor colocar no seu coração o óleo novo, o vinho novo, que o Espírito Santo de Deus ministre a sua vida. E se você quiser, não há obrigação nenhuma, mas enquanto o cântico é ministrado, convido você a vir ao altar do Senhor. Domingo passado nós ministramos unção sobre a vida da igreja. O culto que normalmente acaba às 8h20, 8h30, era mais de 9h30 da noite, estava lá ungindo um por um, orando um por um. Mas nesta noite o altar está aqui, e o mesmo Deus que quer falar com você, em algum momento você não ouviu, Ele quer de novo repetir, insistir e dizer: eu falo com você, em nome de Jesus.